Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas a mais um Metal News Entrevista. Hoje temos a honra de entrevistar o gaúcho Lander da Silva, vocalista e guitarrista da banda inglesa Incarcerated. No início do ano, eles lançaram seu primeiro álbum, o Necrosphere, que traz um som pesado e muito bom de se ouvir. A gente vai falar da inspiração da banda para o álbum, como foi o processo de criação, como foi a criação da banda, a turnê que eles estão fazendo pela Europa e, claro, o futuro deles. Estamos muito felizes com essa oportunidade e o papo que vocês vão ouvir tá muito bom, gente. Tá muito divertido e a gente adorou fazer. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar, viu? E com vocês, Lander do Incarcerated. Lander, meu querido, muito obrigado pela essa oportunidade aqui de conversar aqui com a gente no Metal News. A gente está muito feliz com você aqui. Da mesma forma, muito obrigado pela oportunidade e vamos lá, manda as perguntas aí. Cara, você é brasileiro, tá na Inglaterra, né? E aí eu queria saber um pouco da tua história, tipo, como você começou na música, né? Sim. Como é que foi essa trajetória? Então, mano, eu moro aqui em Londres fazem 10 anos, né? Eu nasci na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Vivi boa parte da minha vida lá, até os 28 anos de idade. E aí eu mudei para Itália para fazer o processo de dupla cidadania e depois eu mudei para Londres e desde então eu estou aqui, desde 2016. Em Caxias do Sul foi onde basicamente eu iniciei a minha história com a música, né? Eu tinha, sei lá, por volta de 14 a 15 anos quando eu comecei a tocar guitarra, fazer aula e me interessar por música mais pesada, né? Então, isso aí é lá pelo ano de 1998, mais ou menos. E aí eu tive minha primeira banda de death metal em 2001, mais ou menos. E aí, em 2002, eu iniciei uma banda de death metal que é, digamos, a minha própria banda mesmo, que era The Septic, lá de Caxias. E essa banda perdurou até mais ou menos 2016. Coincidiu com o período que eu mudei para Londres, né? Sim. Uhum. Então, tipo, foi basicamente vocês, enfim, não era mais Sculpted porque você se mudou pra Europa, basicamente. Ou vocês tocaram aí também? Sim. Tocamos aqui também alguns shows. Como baterista, que também é de Caxias do Sul, ele mudou para cá mais ou menos no mesmo período. A gente, digamos, reiniciou a banda aqui com um baixista, inclusive ele é do Rio de Janeiro, ele mora aqui também. E nós fizemos alguns shows aqui em Londres e um na Alemanha. Mas aí gravamos um álbum também, o que seria o segundo álbum da The Septic, mas depois, por inúmeros motivos, a banda se extinguiu, né? O baterista hoje, ele tem uma filha, ele tem uma vida diferente, e é super amigo meu, então cada um seguiu um rumo, digamos, né? Eu, por exemplo, depois dessa banda aí, depois de 2017, eu me juntei a dois outros projetos, a Kill Howling, também aqui de Londres, e a Decrepit, que é uma banda de old school death metal aqui de Londres também. Mas foi um período curto, antes e durante a pandemia. E aí, logo após a pandemia, eu iniciei a minha banda, que é a Incarcerated, que é a banda que eu tenho até agora. Entendi. Aí eu já vou aproveitar esse gancho do pós-pandemia, né? Porque a gente aqui, a gente comentou algumas coisas de pós-pandemia, principalmente como é o público hoje em dia, aquela coisa toda. Pra você, teve muita dificuldade de você criar essa banda no pós-pandemia, até considerando que você veio aqui do Brasil, teve uma outra formação com a sua banda, né? E aí você, de repente, vai criar uma banda nova num mundo que é completamente diferente do que era antes, né? Então,
dificuldades em criar uma banda sempre existem, no meu ponto de vista, né? Uhum. A dificuldade maior inicial foi arrumar um baterista que conseguisse tocar o que nós estávamos propondo. Essa foi a Uhum. dificuldade maior. Agora, estando em uma cidade igual a Londres, aqui existem muito mais oportunidades e muito mais pessoas aptas a tocar, muito mais músicos também. Então, no meu caso, eu consegui juntar 4 pessoas inicialmente que fizeram com que a gente conseguisse gravar um EP e também o álbum. Então, assim, Uhum. tivemos a dificuldade inicial de arrumar um baterista, mas ao mesmo tempo, a pandemia mudou muita coisa. Por exemplo, o guitarrista da nossa banda, que ele é espanhol, ele morava em Nova York. E aí ele mudou para cá logo após a pandemia e estava procurando uma banda também. E aí tinha um outro Uhum. baixista que também tinha trocado de emprego, saído de uma outra banda e também estava procurando algo novo. Então, assim, aconteceu muita coisa durante esse período da pandemia que, claro, foram negativas e positivas também. Então, eu consegui, no pós-pandemia, juntar pessoas para fazer esse projeto novo. Então, é interessante isso, comentando principalmente da dificuldade de achar um batera no nível técnico exigido por uma banda do estilo de vocês, né? Que é esse death metal, essa coisa com a pegada mais old school também, né? Porque tem uma linhagem grande aí de grandes bateristas que montaram o estilo. Eu sempre cito o Gene Hoglan, que eu sou fã, né? Para um caramba do Gene Hoglan, e tipo, a dificuldade Eu que tem também. realmente de achar um batera que siga essa linha, que consiga tocar essas músicas, são tecnicamente muito complexas, né, cara? Principalmente um batera, não só em termos de velocidade, mas a própria complexidade das viradas, do tempo em si, né? Muita time signature diferente e tal. Interessante isso, que mesmo lá fora ainda tem essa dificuldade. Muita gente olha pro Brasil e pensa, é só aqui dentro do Brasil que não tem isso. Mas mesmo em Londres tem essa dificuldade de achar um batera nesse nível, que é uma coisa que, né, a maioria dos bateras às vezes nem chega lá, né? Passa a vida inteira tocando e não chega nesse nível, né? Sim. Tem Bem, essa dificuldade, eu acredito que seja, digamos assim, em todas as cidades, em todos os ambientes de música, entendeu? sim. Porque, por exemplo, tu quer montar uma banda de um estilo um pouco mais pesado, heavy metal. Aí, digamos assim, conforme tu vai para metal mais extremo, a coisa fica mais complicada, porque requer mais habilidades, mais velocidade, mais. Enfim, não estou dizendo que outros estilos também não sejam difíceis, Sim, sim. mas eu acredito que o metal extremo seja um pouco mais difícil para conseguir pessoas para tocar. Sim, então, até porque é um nicho, né? Tipo, tem o fã de Exato, metal e tem o fã de metal extremo. Já é uma parcela menor entre os músicos disponíveis, é uma parcela ainda menor dos que tem a capacidade técnica de executar a música assim, né? exatamente, exatamente. Bem interessante essa visão diferente. Eu não tinha essa visão de que mesmo aí tinha essa dificuldade, digamos assim, de achar É. alguns Eu músicos. acredito que tem assim mais opções aqui de músicos. Uhum. Existem mais músicos que tocam metal extremo, Sim. mas muitas vezes esses músicos eles estão em duas, três bandas, entendeu? Uhum. Então a gente fez audições com bateristas que eles, vocês seriam a minha terceira banda. Então, Sim. algo assim que ficaria inviável para nós. Como a Claro, gente claro. gostaria de algo um pouco mais sério e a Uhum. gente quer ir para sempre, como é que eu posso dizer, um nível acima, né, de qualidade, de Claro. crescimento, de composição, entendeu? Sempre focando Uhum. em, na nossa, como é que eu vou te dizer, na nossa musicalidade, né? A Uhum. essência de vocês, né? Exato, é. Né? Assim, E aí, melhorar. Sim, né? claro. E aí, aproveitando já o gancho que tá aí, tá, eu adoro quando isso acontece. Tá indo no gancho das minhas Mas perguntas. só nos ganchos, né? Eu adoro, perfeito, né? Qual foi aquele momento que você virou e falou, tá, essa é a essência que eu quero pra esse disco, esse primeiro álbum de vocês, que a gente ouviu também, né? O Juliano é mais fã de música extrema do que eu. Ele que tá É, me colocando aos pouquinhos. eu tô levando ele pro caminho do death metal um Isso disco por aí, vez. Juliano, continua assim. Um pouquinho de cada.
E aí, tipo, eu imagino que todo o processo de criação, eu sou fotógrafo, eu sei a dificuldade, às vezes, que é de você chegar num projeto e falar, tá, é isso daqui que eu quero. Como é que foi aquele momento pra você que você falou, tá, é isso daqui? Cheguei onde eu tô querendo. Tô aqui nesse projeto, tô chegando onde eu quero chegar. Então, assim, tu falou uma palavra aí que eu acho que ela é essencial, é processo. Então, assim, nós temos uma ideia inicial, que ela pode ser que seja o produto final ou não. Então, no meio disso existe esse processo. Então, a gente vai tentando alcançar aquele produto final, mas ele pode mudar comparando com a ideia inicial ou não. Então, assim, nós tínhamos essa ideia de mesclar thrash metal com death metal, algumas partes mais melódicas, e essa, digamos, era a ideia inicial. E fazer uma mixagem, assim, como é que eu vou dizer, à altura do que o que a gente quer fazer. Então, assim, nós gravamos basicamente tudo aqui em Londres, e quando chegou na parte final, né, da produção do disco, a reamplificação, a mixagem e a masterização, nós estávamos procurando alguém que conseguisse deixar como nós queríamos, né? E a gente acabou encontrando o Fleming, que é enfim, produtor de 3 álbuns, dos maiores álbuns de metal da história, né? O Ride the Lightning, o Master of Puppets e o Injustice for All. Mandei um e-mail para ele com o nosso EP e algumas demos do que o que a gente gostaria de fazer, e ele foi bem sucinto. Ele falou: tenho tempo em janeiro para vocês, enfim, alguns anos atrás. Eu falei: cara, vamos ter que fazer isso aí acontecer, né? Então aí nós gravamos e enviamos para ele. E aí, cara, ele fez toda a parte final do disco, né? E eu acho que dispensa apresentações, porque, cara, o resultado para nós foi até melhor do que nós esperávamos. E por mais que nós tenhamos gastado uma grana com isso aí, cara, não tem preço, entendeu? É isso que eu ia falar, né? É. É isso que eu ia comentar, né? Tipo, é uma oportunidade, às vezes, 1 em 1 milhão, e você vai e aproveita, né? Exato, é. Então, ficou até melhor do que nós esperávamos, né? É claro que sempre tem alguns detalhes, depois, quando tu termina tudo, tu vê, talvez poderia ter sido assim, talvez poderia ter sido... Mas isso não existe mais, né? O poderia não existe. Então, foi o que foi, e, cara, nós gostamos do resultado. E o feedback está sendo bem positivo de todos os lados, sabe? Então, foi o que tinha que ser feito. Eu dei uma stalkeada nas redes de vocês, né? Pra ver os comentários, aquela coisa toda. E eu vi muito isso nos comentários, o pessoal falando que eu vi vocês em tal lugar, né? E aí, eu vou te fazer essa pergunta, que é uma parada que eu tenho muita curiosidade, né? A gente aqui no Brasil, a gente sabe como é o público, de certa forma, né? A gente sabe que é um público muito caloroso, é um público que quer tá ali junto com a banda, né? E a gente fez um programa falando do Hellfest, e eu falei que eu me incomodava um pouco quando aparecia a câmera de trás e o pessoal tava de braço cruzado aqui, assim, sabe? Eu fiquei um pouco incomodado com isso, mas eu entendo que tem uma questão cultural, aquela coisa toda. Você sente essa diferença quando você tá fazendo show com a galera aí na Europa, lembrando do seu tempo aqui no Brasil? Tem algumas diferenças, sim. Mas tem muito lugar aqui que a galera principalmente em Londres, tem muitas pessoas de muitos lugares do mundo, né? Então eu acredito que aqui seja um pouco diferente. Mas, por exemplo, nós fomos tocar na Bélgica, e um lugar excelente, um lugar assim preparado, com um palco muito bom, engenheiro de som, a dona do bar lá, muito gente boa, assim. Mas o público era aquele público assim que gosta de observar, entendeu? Então eles não interagiam muito, não tinha tanto mosh pit, por exemplo.
mas eles estavam observando o que a gente estava fazendo. Assim, dava para ver que não se moviam muito, mas terminava as músicas, era aplauso, era aqueles gritos, aqueles urros, né? Então, eu percebi que, assim, eles têm a forma deles de aproveitar o show, entendeu? De curtir. Não quer dizer que o fato de eles estarem imóveis Parados, lá, né? não estão gostando, né? Sim. Então tem formas e formas. Agora, vou te falar uma coisa. Com a minha antiga banda, nós fomos tocar na Argentina uma vez. É uma vibe completamente diferente, cara. Nós fomos tocar lá em Bariloche uma época e, cara, era um mosh pit gigantesco, assim, e aquela poeira levantando, porque era um festival lá. Cara, foi uma experiência muito incrível, assim. Então, o público latino, ele tem mais sede, né? Sim. É verdade isso. A gente comenta muito aqui, eu e ele, né? A gente teve, acho que foi no Bangers, né? Sim. E aí no domingo eu fui sozinho, ele não pôde ir, e o pessoal do Visions of Atlantis, eles comentaram muito sobre isso, sobre a energia do pessoal, aquela coisa toda. E, assim, outras bandas também comentaram, mas é que eu lembro muito claramente do Visions of Atlantis, porque ele dá aquele primeiro impacto, né? Sim, sem dúvida, Mas tem algumas diferenças e tem bastante semelhanças também, né? Então, quando tem mosh pit, é uma confusão aqui também. É bastante gente participando e o pessoal se protege muito. Se tem mulher no meio ali, eles respeitam, ajudam as pessoas a se levantar. Até teve um show do Slayer aqui num parque gigantesco aqui. E a banda de abertura era o Mastodon. E eu e um amigo, a gente se enfiou lá no meio do mosh pit. Esse amigo meu caiu. E aí eu ergui os braços, todo mundo meio que parou, mas um mosh pit gigantesco, assim. Sim. E ajudaram ele a levantar, então... já é cultural no mundo todo, já, isso daí. Exato. Ainda bem, né? Ainda bem, respeito, bem. Né, cara? Assim, tem questão de exato. respeito. Tá todo mundo lá pra se divertir. A verdade exato, ninguém quer que ninguém se machuque, todo mundo lá pra se divertir. Se acontece coisa, não, para, levanta, pô, tá bem, então agora bora de novo. Vai, continua. Exato. Isso aí. Bom, assim, essas perguntas são um pouco mais técnicas, mas eu tenho que falar, cara, vocês mixarem o disco com o Fleming, tipo, eu sou fã pra caralho de Metallica, eu comecei a ouvir metal por causa de Metallica, especialmente o Injustice for All. Antes do Black Album ser lançado, eu consegui um cassete na época do Injustice for All, e dali meu amor por Metallica foi só crescendo, né? E tu comentou que o disco, os sons de guitarra foi o Fleming que fez, é isso? Vocês gravaram os DIs e mandaram pra ele fazer o reamp, então o que a gente tá ouvindo vem do estúdio dele. Exatamente. Então o que a gente fez foi gravar aqui com o sinal dry signal, que seria o sinal limpo. Sim, o DI mesmo, o input. Muitas bandas fazem isso. Sim, tá cada vez mais comum hoje em dia, né? Exato. Como nós sabíamos que nós íamos fazer esse reamp com ele lá, e ele conhece o que faz, enfim, como eu disse, dispensa comentários. Né? Com certeza. Então nós fomos 2 vezes para lá, uma vez para conversar sobre como nós gostaríamos que o álbum soasse, e aí discutimos a respeito e tal, passamos 2 dias lá, a primeira vez. E aí, na segunda vez que nós fomos, foi para fazer a reamplificação e nós fizemos a mixagem de uma música juntos lá. Aí foram cerca de 3 dias, eu acredito. 3, talvez 4, não me lembro. E aí escolhemos que amplificador, qual cabeçotes, qual head amp usar. Ele explicou a questão de microfones. E enfim, a gente tem todo documentado isso aí, vídeo e até tem um videoclipe nosso de Deprive, que é de behind the scenes, e tem muita coisa nesse videoclipe lá que a gente da produção com ele lá, entendeu? Da parte da produção com ele lá. Então é isso aí, foi reamplificado lá, mixado e masterizado por ele. Sim, mas então vocês participaram do processo em loco lá, enquanto estavam escolhendo os timbres, estavam preparando microfones, caixas, essas coisas, vocês estavam lá em loco, não foi uma coisa assim para lá remota, fazer não foi assim.
Pô, show de bola, hein? Deve ser realmente uma experiência tanto, né? Trabalhar no estúdio e com o Fleming, né? No estúdio dele lá. É Exatamente. Dinamarca, né? Como tu falou antes, Juliano, assim, eu sempre fui fã de Metallica, né? Principalmente a primeira fase. Sim. E igualmente a Injustice for All foi o álbum que me marcou bastante. Por mais que o baixo não exista baixo no álbum, fazer o quê? Mas aí foi uma escolha da banda, né? Não foi do Fleming, inclusive. Não do Fleming. Exato. Exatamente. Foi o Lars e o Hetfield. Enfim, cara, lá eu pude, assim, tanta história que ele tinha para contar, tanta coisa que eu vi lá, assim, que como fã de Metallica, aquilo foi uma experiência muito positiva, assim. Muito positiva. Show de bola, né? E hoje em dia, com tanta banda usando plugin, né? E usando modelers e coisas digitais para gravar, assim, a experiência de vocês de gerarem um som orgânico, né? Tipo, um cabeçote, uma caixa, um microfone na frente. Tudo bem que vocês não estavam tocando no momento, mas vocês pegaram as performances e jogaram nessa questão real, né? Não foi ali, passa por um plugin, tá bom, e tá resolvido, né? Como a gente vê muita gente fazendo hoje, né? Inclusive bandas grandes, com orçamentos gigantescos, né? Da forma mais natural possível, né? Assim, seria muito mais caro se a gente produzisse o álbum inteiro lá com ele, entendeu? Então, e nós não íamos ter um budget para isso aí, não, ficaria muito caro. Então, a gente fez o que a gente pôde. Gravamos tudo em Londres, com um sinal limpo, e aí levamos isso para ele para fazer a parte final lá. Sim, mas é assim, né? E o budget que vocês usaram, com certeza não era, né, extraordinário, assim, nem se compara às grandes bandas como Metallica da vida, né? Mas mesmo assim, vocês optaram por gravar com ele e com amplificadores. Eu acho isso muito legal, tipo assim, porque hoje em dia tá tudo. Eu percebo muito que o metal tá muito homogeneizado muitas vezes. Então, todo mundo usa o mesmo plugin, todo mundo usa o mesmo preset, todo mundo faz o mesmo som. E ouvindo o disco de vocês, eu senti essa diferença, sabe? Essa coisa mais pessoal, mais orgânica, não só das músicas, das composições, claro, mas também da produção e do timbre em si, de tudo, da bateria e principalmente das guitarras, que é o meu foco principal, né? Como eu disse... o nosso também. Que é onde eu presto mais atenção naturalmente, né? Como eu disse, o músico aqui é ele. Eu só sou o cara que gosta muito de música. Isso, né? É que eu gosto desse assunto, então eu acabo, às vezes, falando demais, mas eu acho muito legal isso, assim... Eu queria saber, assim, tipo, isso foi muito, imagino eu, pensado. Foi muito programado e premeditado, essa coisa de querer gravar dessa maneira e querer partir para os amplis e não para modelers ou para plugin. Sim. Nós gostaríamos que inicialmente o álbum soasse como um álbum dos anos 90. Como um álbum, assim, não... como tu falou, que não soasse tão moderno, mas que também tivesse uma boa qualidade. Claro, tivesse aquela clareza na mixagem, né? Tu poder ouvir tudo, não ser aquele som embolado, né? Exato. Então a gente... pegar o melhor da parte antiga, do old school, mas também usar o recurso moderno, né? Nós optamos, assim, por qualidade, soar como uma banda thrash death dos anos 90, mas que soasse de uma forma, assim, que tivesse uma boa qualidade. E isso meio que matou já uma pergunta que eu ia te fazer. Porque Não, sem problema. Olha o gancho. Sem problema. Porque eu ia perguntar isso, porque quando eu tava ouvindo, né, como eu comentei, eu não sou tão fã de música extrema assim, mas eu gosto de thrash metal, né? E eu, como todos aqui nessa mesa aqui, né? Todos nós gostamos, né? Exato. Né, gostamos de Metallica, né? A minha introdução com metal foi com a minha irmã, porque meu pai, ele gostava de rock. Meu pai era do rock, na verdade. Meu pai era da Jovem Guarda. Ele não curtia muito metal. Mas a minha irmã adora metal. Foi ela que foi me jogando pra esse lado, né? Sim. E aí, enquanto eu tava ouvindo, eu falei, cara, isso tá me lembrando o thrash mais antigo, que é aquelas... que tem aqueles momentos de cada solo, né? Que ficam, né? E hoje em dia... Cara, na hora me lembrou, por exemplo, Master of Puppets, né? Que é uma música que, por mais que tenha os vocais, dá muita importância para as guitarras, para a bateria, para o baixo, essa coisa toda. E isso me pegou muito. E foi isso que me pegou muito.
E aí eu até tava conversando com a minha irmã ontem sobre, e aí eu botei a Fatal... Qual a música mesmo? Fatal Fate, Isso, essa pra ela ouvir, e ela falou exatamente a mesma coisa, sem eu dizer nada, né? Aí eu falei assim, cara, que legal, cara. Porque dá pra ver essa influência de vocês. O produtor, né, é o mesmo do Master of Puppets. Então, apenas. Tá ali registrado, entendeu? Mas uma coisa que até eu gosto muito do disco de vocês, né? É como a sonoridade dela me atraiu, sabe? Porque eu sou o cara mais do melódico. Eu sou o cara do power metal, eu sou o cara que gosta de um melodrama, de uma certa forma. E a sonoridade de vocês foi me puxando. E assim, melhor momento que eu ouvi o álbum de vocês foi na academia. Foi ótimo pra mim. Foi ótimo, né? Então, tipo, eu fui pegando essas referências. Tem mais alguma referência, assim, que você ainda não falou do disco, que foi uma inspiração pra vocês? São tantas referências. Ok, começa com Metallica, né? Sem dúvida. É o embrião de boa parte, né, da coisa. Cara, nós temos, assim, eu vou citar algumas bandas de thrash metal, de death metal, melodic death metal também, e talvez começar por black metal. A gente gosta muito de Dissection. A parte de guitarras do Dissection é algo que me atrai bastante. Todos os álbuns. Bandas de melodic death metal, como a The Gates, por exemplo. A fase inicial do In Flames. Muito bom. Dark Tranquillity, alguns álbuns também. Eu estava ouvindo esses dias aqui, era uma banda que eu ouvia muito lá no início dos anos, entre 2005 e 2010, que é Black Dahlia Murder também. Adoro as guitarras deles também. E aí vamos lá para o principal. As bandas de thrash metal tradicionais, Slayer, Metallica, inicial. Big Four ali, né? O Beneath the Remains, Sepultura. O Arise também é um grande álbum. Aí Exodus, Testament, eu adoro Testament. Somos então, dois. Somos três. Vai ter um pouco disso ali também. E aí Death Metal, que eu acho que é também a parte central do nosso som, né? O Death, que é a minha maior influência. Forever. sempre, cara. Chuck Schuldiner, eterno. Morbid Angel. Poderia dizer todas as bandas da Flórida. E as bandas da Suécia também. Dismember, Entombed, Grave, Unleashed. Então, isso, mas é claro que existem muitas outras bandas também, mas Sim. Já tem referências suficientes, né? Muita. Interessante porque tu citar as bandas da Suécia, porque eu ouço muito mais o som de vocês, o som da Flórida. Me parece muito mais próximo do death metal da Flórida do que do death metal sueco. Até pela questão dos timbres, por exemplo. Eu não vejo muito vocês usando chainsaw ali, usando o HM2 no talo, sabe? Tipo, não me soa, pelo menos, assim. Me soa muito mais proximamente de coisas como o death mesmo, e coisas mais fluidianas ali. Tem razão, Juliano. Quando eu citei bandas da Suécia, seria mais o melodic o At The Gates também, At The Gates, eu consigo ouvir mais ali no som de vocês. E o Dissection também, Sim, Black Dahlia Murder, sim. Aí eu consigo já fazer um paralelo direto com algumas músicas que eu ouvi no disco de vocês ali. Tem algumas coisas, né? É interessante, porque eu adoro Black Dahlia Murder, eu sou fã pra caramba. Ainda tô meio órfão da saída do Brandon Ellis nas guitarras, que eu acho ele um guitarrista, nossa, fantástico. Não sei o que eles vão fazer para substituir ele ainda, mas enfim. São coisas que acontecem com as bandas, né? Tu vê também a The Gates perdeu o vocalista aí. Nossa, a gente até comentou quando a gente tava fazendo o tier list dos discos do ano, por ser o disco póstumo dele, que como pesou pra mim ouvir aquele disco do atual. Um disco muito bom, por sinal. Ficou excelente, mas o peso assim, emocional de ser o disco que ele gravou quando tava doente, né, e aquela coisa toda, de ser um disco póstumo, pesou muito pra mim, assim, eu até tenho um pouco de dificuldade de ouvir muitas vezes. Verdade. Assim. Lander, a gente tá se encaminhando aqui pro final, tá? E aí eu tenho uma pergunta, assim, de cunho um pouco pessoal, que é o seguinte. Você é o único brasileiro da banda,
Você Excelente. já, você já tocou aqui no Brasil, já tocou aí. Você de vez em quando comenta com a banda essa diferença, às vezes, de tocar para um público brasileiro ou tocar para um público de qualquer outro país, assim? Tem essa troca entre vocês? Porque eles são músicos aí da Europa, né? Ou Excelente. dos Estados Unidos, né? O É. outro tá lá. Comento sim, cara, eu vou levar isso pro Brasil hora ou outra, cara. Isso aí é inevitável, cara. Eles vão ter Isso que ir aí. pra América Latina. Eu vou obrigar eles aí. Não tem escolha, é isso aí. É, É, Não vão ter escolha. é, Essa é o ponto que eu queria chegar, né? é. Porque vocês estão fazendo uma turnê europeia, né? Com alguns shows já, Fizemos alguns shows, é. já fizeram alguns shows. E aí, aproveitando, você achou que essa pequena turnê que vocês fizeram já, Uhum. né? Tá dando esse gás para vocês fazerem mais coisa por aí e aí eventualmente conseguir fundos para vir pro Brasil ou para América Latina como um geral? Essa é a ideia. Nós não queremos ficar só aqui, só local. A gente quer sair para o mundo. Toda banda quer isso, entendeu? Então eu não posso ser hipócrita de dizer que não, assim, não, a gente tem que pensar para frente, entendeu? E demore o tempo que for, nós temos que buscar isso aí, né? Só uma coisa, Bruno, só para especificar. Como tu disse, eu sou o único brasileiro da banda, né? Aham. O nosso guitarrista, ele é espanhol. Ele morou nos Uhum. Estados Unidos um tempo, né? E aí o baixista é inglês e o nosso baterista é grego. O que gravou o álbum, ele é italiano. Ou Mas aí ele seja, voltou para Gênova e aí o baterista que entrou, ele é grego. Então, é uma banda que nós temos cada um background diferente. E isso é algo positivo porque a gente traz um pouco das raízes de cada um e eu acho que Uhum. isso enriquece muito uma banda, um álbum, ou seja o que for Uhum. que tu tá fazendo, entendeu? Pra ficar registrado, fala o nome de todo mundo, só pra gente também ter aqui, pra todo mundo também saber quem é que tá na banda, porque Claro, numa próxima a gente quer fazer com vocês todos, fizemos, tá? não tem A problema. gente Então, o nosso tá. baixista, o nome dele é Andy Butler, que é o inglês da banda. O guitarrista é o Rafael Rojo, que é o espanhol. E o baterista é o Hércules Secouras, que é da Grécia. E eu, Cara, Lander, guitarra e vocal. né? show de bola. O Lander da Silva, mais um da Silva no mundo Da pra Silva, exatamente. fazer o nome. Fazer o nosso nome Brasil por aí. Ti, Exatamente. você tem mais alguma pergunta, meu querido? Sim, tenho. E os próximos passos? Onde nós vamos aí, daí pra frente, de hoje aí pra frente, quais são os próximos planos aí do Incarcerated, e onde a gente vai ver vocês e como vamos... O que tá no planejamento aí? Vamos lá, então. Esse ano aqui, nós vamos gravar um ao vivo em estúdio, agora em julho, 8, 9 e 10, no mesmo estúdio que nós gravamos a bateria e os vocais desse álbum. Esse produtor aí, o nome dele é Alessio Garavello, ele é um vocalista, inclusive de power metal, Bruno. A banda dele, a antiga banda dele é Power Quest, o nome. Sim, sei. É. Quando eu vi o nome dele, eu falei, pera, eu conheço esse nome. Aí eu dei uma pesquisada. Talvez tu conheça ele também porque ele foi vocalista do Dragon Force por um período também. Sim, Que é sim. só a banda favorita dele, do Bruno. É só a minha banda É só. favorita. Enfim. É só a minha banda favorita. Ele é um vocalista excelente e como produtor excelente, mais ainda, eu diria. Não, ele é excelente, só isso. E nós vamos gravar isso ao vivo lá no estúdio dele. E logo a gente lança no YouTube aí. Para esse ano, eu acho que a gente vai focar mais nisso aí. E pro ano que vem a gente já está planejando aí shows fora da Inglaterra. Eu não tenho nada assim confirmado 100%, também não posso dizer, né? Não, Claro, Mas claro. tem promoters aí interessados em levar nós para outros lugares aí. Pô, e eu fico feliz de saber porque, cara, o som de vocês é muito bom. Obrigado. Eu adorei. Virei Obrigado. fã.
Virei já fã. entrou na minha playlist também, aí já tá rodando direto. Tá. Cara, Lander, fico eu muito quero... feliz de ouvir isso. Muito obrigado mesmo. Não, de verdade, e a gente é sem clubismo aqui, a gente fala até mal das bandas que a gente gosta Exato. aqui no programa, então é sem clubismo Obrigado. nenhum, a gente gostou muito mesmo, A gente tá? critica quando precisa e quando a gente acha que é necessário, a gente elogia quando a gente acha também que faz parte Exatamente. da coisa. Exato. Lander, muito obrigado, viu? Tem alguma mensagem, alguma coisa aí pra gente fechar? E deixa também os contatos de vocês todos aí pra que a gente possa divulgar a banda aí pra todo mundo. Tá. Cara, eu queria agradecer vocês pela oportunidade, porque todo espaço possível nós temos que divulgar isso aí, sabe? Nós temos que fazer as pessoas conhecer cada vez mais nosso trabalho, né? Então, as plataformas como as de vocês são essenciais para isso aí. E, cara, obrigado mesmo. Espero encontrar vocês aí quando a gente for tocar no Brasil. Com A certeza. gente faz questão. Com certeza. De verdade, de novo, sem clubismo. A gente Obrigado. faz questão de estar lá. Estaremos lá, Tá? com certeza. Fotografando, encontrar aí. filmando. Vamos, Com certeza. Pode ter certeza disso. Tá? E, pessoal, a gente se vê na próxima. Muito obrigado. Todos os dados do Incarcerated vão estar na descrição aqui. Isso. Tá bom? Valeu. Até a próxima. Show de bola. Falou!